Sejam muito bem-vindos para mais um podcast, o podcast da SMR, que é para você, empresário, empreendedor ou entusiasta do empreendedorismo. Hoje nós estamos aqui com um ilustre convidado, né? O doutor Miguel Ângelo Sampaio Cansado, que é advogado, ex-presidente da OAB, ex-presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, sócio fundador do escritório de advocacia Cansado e Barreto Associados e administrador judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, além de várias outras atribuições que eu ficaria o dia inteiro aqui falando, né? Doutor, muito obrigada pela sua ilustre presença aqui hoje. Eu que estou feliz por ter a oportunidade de vir conversar com você, Stephanie. Sei da grande dimensão, da grande repercussão do seu trabalho, não é? Nas redes sociais. Estar aqui hoje no podcast é uma satisfação para mim, contribuindo com esse trabalho no que posso, naturalmente, da SMR. Satisfação minha e muito obrigado desde já pela oportunidade que me concede. É uma satisfação enorme estar aqui com o senhor. Eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre sua trajetória, né? Desde o início até se tornar um administrador judicial. Eu sei que vai ter que resumir bastante, né? Senão a gente vai passar o dia inteiro aqui. Mas fala um pouquinho pra gente. Bem, em 2026, eu completarei 40 anos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, quase 4 décadas de exercício intenso da advocacia. Comecei na advocacia, até comecei um pouco antes de concluir o curso. Eu me inscrevi na ordem em julho de 1986. Já advogava antes, estagiando e depois advogando no escritório de um professor da Universidade Federal, onde me graduei. E desde então exerço a advocacia cotidianamente, intensamente, com muita satisfação. Eu digo sempre que, e meus colegas do escritório dizem isto, eu vou para o escritório todos os dias com a mesma alegria que eu ia ainda na década de 80, não é? Depois da década de 90. E sempre aprendendo, sempre buscando novos horizontes, sempre buscando novas frentes de atividade, de exercício da advocacia. Eu tive intensa atividade político-classista na Ordem dos Advogados, seção de Goiás, e depois no Conselho Federal. Eu tive a oportunidade por ter 7 mandatos eleitos pela Advocacia de Goiás. Em 2 deles eu fui presidente da OAB de Goiás. E num outro foi o único goiano que até hoje foi diretor do Conselho Federal da OAB, fui diretor tesoureiro. Tive a oportunidade de integrar e presidir um órgão nacional importante, que é o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Tive a oportunidade de, por 2 mandatos, integrar o Superior Tribunal de Justiça Desportivo do futebol, inclusive no pleno, no órgão máximo da Justiça Desportiva brasileira. E, fundamentalmente, a cada dia, advocacia. É assim que eu venho fazendo. E hoje, além da advocacia, e eu diria que isto é um braço da advocacia, eu exerço, em alguns casos, quando confiado a mim, o papel de administrador judicial em processos de falência ou de recuperação judicial, quando designado pelo Poder Judiciário. Eu sou credenciado no Tribunal de Justiça de Goiás e no do Tocantins. Perfeito. E quais são as principais áreas de atuação do seu escritório hoje? Área civil, empresarial, a gente chamava de comercial, né? Era civil, empresarial, comercial, sucessão e família. É fundamentalmente nessas áreas. Nós temos escritório em Goiânia, nossa sede, nossa matriz, temos Rio Verde e Brasília, Brasília também há mais de 3 décadas. Legal, legal. Para a gente contextualizar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, fala um pouquinho sobre o papel do administrador judicial e as principais responsabilidades que ele tem dentro desse processo. É um processo... Primeiro é preciso falar, assim, em poucas palavras, né, em rápidas palavras, sobre o processo de recuperação judicial. O que é isto, não é? Uma lei que vige há 20 anos, um pouco mais de 20 anos, que veio sendo reformada diversas vezes, a Lei 11.101, que é lá de 2005. Em 2020, com uma reforma mais substancial, mas passou por várias reformas. E que eu diria que o mais importante, além dessas reformas legislativas, é a interpretação que dela se faz o Poder Judiciário. Em especial, quase que sempre em última palavra, porque o guardião da lei Constitucional Superior Tribunal de Justiça, vem, e durante muito tempo, em algumas matérias ainda é o STJ pendular quanto à interpretação da lei. Por quê? Mesmo com 20 anos, ainda é uma lei nova e que tem uma importância muito grande. A recuperação judicial, a lei trata de falências e recuperação judicial. A recuperação judicial é um processo
que se leva ao Poder Judiciário, em regra, ou em casos de recuperação extrajudicial, para reorganização, para reconstrução, para recuperação mesmo do empresário que passe por dificuldades, empresário comercial em geral, e a partir de mudanças por interpretação dos tribunais e depois por mudança na lei, do produtor rural, por exemplo, que pode ser beneficiário desse instituto. Um instituto riquíssimo, de muita complexidade, de muito debate doutrinário, jurisprudencial, cotidianamente. E há a figura que é um longa-mão do juízo, do juiz que conduz, ou da juíza que conduz o processo, que é o administrador judicial, previsto na lei, com atribuições especificamente estipuladas, artigos 20, 21, 22 da lei, que prevêem quais são as atribuições acometidas. Mas, em regra, ser um representante do juízo perante, em primeiro lugar, diretamente os devedores, a devedora, enfim, a quem se socorra da recuperação judicial, fazendo um papel de administração do processo no sentido da interlocução com o Poder Judiciário e no sentido da fiscalização das atividades da empresa ou do grupo empresário ou do produtor que esteja em recuperação judicial. É sempre muito rica a atividade, muito intensa, não é? Eu tenho a satisfação, por exemplo, de administrar, aí já não como administrador judicial, mas por uma nomenclatura anterior da lei, ainda do Decreto-Lei de 1945, o Decreto 7661, eu administro uma das falências que já foi a maior do Brasil, a falência da Incol, que tinha sedes nas 20 unidades da federação, sempre na condição de longa-mão do juízo e sob o comando do juízo. O administrador judicial tem que trabalhar prestando contas, inclusive mensalmente, ao juiz, ao juízo, aos credores, aos devedores, à sociedade em geral, ao Ministério Público. É uma tarefa pesada, inclusive de muita responsabilidade. Sim, fica muito na cabeça de quem não conhece muito bem do processo que o administrador judicial vai entrar na empresa para fazer a administração daquele negócio. E não é essa a função. Os administradores, desde que não afastados, e há hipóteses fixadas, previstas na lei, não é? Que aí, sob rigor, isso não acontece na maioria dos casos, e quando acontece a excepcionalidade, o administrador judicial não vai para dentro da empresa contratar, dispensar empregados, comprar, vender, não. Ele faz o papel de fiscal, recebendo os dados e é obrigado a prestar contas ao juízo e a todos, como eu disse há pouco, pelo menos uma vez por mês nos autos do processo. Mas não vai para a atividade cotidiana de gestão, embora tenha essa coincidência da nomenclatura, não é administrador judicial com administrador da empresa, são figuras absolutamente diferentes. E ao ser nomeado, qual que é a primeira ação estratégica que o administrador judicial tem que fazer? Primeiro, montar uma equipe que saiba conduzir, porque ao administrador judicial, entre outras, como falei, entre outras tantas atividades, ele tem o papel de se manifestar em quase todos os atos processuais. Quase sempre, antes de proferir uma decisão judicial, o juízo ouve ao administrador judicial, colhe o parecer do administrador judicial. Então, primeira, para falar de estratégia, como você disse, ter uma estrutura que permita fazer isso muito boa. E que permita, por outro lado, apresentar mensalmente os relatórios de atividades. A gente faz isso com rigor, a nossa equipe faz isso com rigor, com critérios muito bem definidos, com qualidade, isso é comum. O mercado tem muita gente que faz assim, mas a gente procura fazer com um cuidado especial, atentos ao que prevê a lei e ao que determina o juízo e a necessidade, né? Eu diria que as particularidades, as vicissitudes, as características de cada processo. É preciso criatividade, é preciso respeitar a lei, é preciso respeitar o que a construção doutrinária e jurisprudencial fixam. Mas é preciso, fundamentalmente, respeitar a lei. Mas é preciso também ter o bom senso, ter o bom diálogo, a boa conversa. Proximidade, né, com o empresário. Com o empresário que esteja no momento, não é? Porque a recuperação judicial nem sempre é bem vista pela sociedade, por quem está fora do contexto da comunidade jurídica. Hoje é um pouquinho mais conhecida, né? Mas antigamente as pessoas já achavam, não, vai dar o cano em todo mundo. Era essa a visão. Imagina que eu advoguei, né? Você é muito jovem ainda, mas eu advoguei ainda
ainda em processo de concordata. Como disse, a lei era de 1945, advoguei em concordatas, no processo antigo de falência. Mas esse instituto é um instituto mais moderno, né? Instituto mais avançado e usado em muitos países do mundo, países avançados usam, e que vem sendo sempre atualizado, está sempre em debate no Congresso Nacional, ainda agora tramita lá um projeto de reforma, e aí com alguns embates, com alguns enfrentamentos dos grupos econômicos em geral que têm interesse, instituições financeiras, o agronegócio, que está muito no foco desse debate hoje, não é? Sim, sem dúvida. E quais são as prioridades iniciais para garantir a continuidade da operação? Em primeiro lugar, a apresentação do plano de recuperação judicial, as atividades de reorganização da empresa não são tarefas do administrador, são tarefas da equipe contratada da equipe jurídica, de assessores, inclusive por isso, é um processo multidisciplinar. Né? As tratativas, não exatamente o processo, melhor dizendo, mas as tratativas são multidisciplinares. Né? É preciso ter equipe jurídica para se manifestar, que é muito fundamentalmente o que a gente faz. Apresentar as condições, as nossas impressões em cada ato do processo. Mas com equipe técnica na área tributária, na área financeira, na área econômica, para analisar, por exemplo, as condições da empresa, ou das empresas que solicitam o benefício, que solicitam a proteção da Lei 11.101. É muito rico esse processo. Sim. Eu gosto muito disso. E hoje vocês atuam nas duas pontas. Atuam como administrador judicial e como advogado da recuperandas. E como advogado de recuperandas e, eventualmente, até como advogado, não é? Porque nós temos uma equipe e como a gente tem, como eu disse, quase 4 décadas de experiência, a gente tem sido demandado por cada área, procurando, claro, evitar que haja conflitos. Mas o nosso escritório faz essa multiplicidade de atendimentos e de atividades. Hoje, o que eu vejo como mais desafiador aí nesse cenário de administrador judicial é a parte de equilibrar os interesses de todo mundo. Porque aí envolve colaborador, credor, o próprio empresário em si. Como que é para vocês equilibrar todas essas expectativas que são geradas em cima desse processo, né? E trazer aquela, de certa forma, tranquilidade para as pessoas que estão envolvidas? Ainda há pouco tive uma experiência muito rica. Nós tivemos há poucos meses, não vou naturalmente aqui falar de nome de partes, mas nós tivemos uma assembleia, porque o diálogo de negociação, que é muito intenso no processo de recuperação judicial, porque é uma negociação coletiva, tem que ser aberta, tem que ser franca, tem que ser, com tudo a rigor, levado aos autos, não é? Com a apresentação do plano de recuperação judicial no prazo de 60 dias, depois do início do processo, depois que o juízo autoriza o início do processo, e que deve ser levado à discussão na Assembleia Geral de Credores, que é um ato aberto, que em regra feito presencialmente ou hoje com as ferramentas que a internet, que essa maravilha da internet, não é? Nos possibilita, às vezes, só por vídeo ou às vezes misto, presencial e por vídeo, mas ainda há pouco fizemos uma Assembleia Geral numa recuperação judicial de grande repercussão, de grande importância econômica, em que eu conduzi, junto com outro colega, eu conduzi os trabalhos começando às 13 da tarde e terminando às 1h55 da manhã. E ali fazendo exatamente o que você vem me perguntar, Stephanie. Buscando conter eventuais dissensos, não é o papel do administrador judicial convencer a ninguém quanto ao acerto ou desacerto do plano, acerto ou desacerto das condições de pagamento. Isso não é papel do administrador judicial, inclusive porque aprovado o plano, quando aprovado, em regra, não é? Estou falando aqui em regra. Na Assembleia, isso é submetido ainda ao Poder Judiciário, ao juízo, para homologação ou não. Mas naquele ato, o papel do administrador é muito importante para conter ali conflitos mais intensos, mais ácidos e mais ásperos. Nessa Assembleia, eu tive que autorizar algumas interrupções, 4 ou 5, durante essas mais de 12 horas de Assembleia, de discussões. Para quê? Para que devedores e credores se compusessem, se alinhassem, até que no final, com a aprovação de mais de 80%. Não é? Então, esse equilíbrio é muito importante que a gente procure ter. E um pouco da experiência que, como eu disse, 4 décadas nos trazem. Mas eu aprendo todos os dias, aprendo com os jovens, tem muita gente jovem
A minha equipe é composta de profissionais que são jovens, mas experientes, todos com mais de 10 anos de exercício profissional e muito nessa área, mas aprendo muito com colegas de outras estruturas, de outros escritórios. Muitas trocas, né? Trocas de experiência, não é? E participando de congressos, participando de estudos, enfim. Esse é o dia a dia nosso. A gente tem que estar sempre aprimorando, aprimorando os conhecimentos e atualizando, né? Perfeito. E quando a gente fala de plano de recuperação judicial, que acredito que é a espinha dorsal desse processo como um todo, o que vocês visualizam mais, assim, quanto à viabilidade desse plano? É preciso que ele seja um plano factível, não é? Que o devedor apresente algo que seja, possa ser recebido pelos credores. Há excessos. Enfim, é verdade que é preciso dizer que há, quanto ao deságio, quanto a prazos de dilação para pagamento da dívida, quanto a prazos de carência, mas é uma realidade, e é uma realidade que está posta. Esse debate é muito intenso hoje, por exemplo, no agronegócio, não é? Então, de novo, para ficar com a expressão que você usou há pouco, é preciso equilíbrio. Né? É preciso equilíbrio para que as partes se ajustem. E o administrador judicial, quase que como algodão entre cristais, levando ao juízo sempre, e conforme autorizado por ele, o que percebe, o que sente, levando ao juízo quase sempre, primeiro e de segundo grau, no Tribunal de Justiça, sempre que ouvido, naturalmente, mas funcionando mesmo assim, nessa figura de linguagem que uso aqui. Algodão entre cristais. Claro, o devedor querendo e precisando da dilação de prazo, do corte do valor, do tamanho da sua dívida, da redução da sua dívida, de melhores condições de pagamento. E os credores querendo, precisando, até para que não tenha também que se socorrer do mesmo instituto, receber suas dívidas, não é? Então, esse equilíbrio, esta negociação, como eu disse, um processo de negociação coletiva, isso tudo passa por uma multiplicidade de ações, de atividades que exigem muito de todos nós, em qualquer das pontas, Sim. Seja como administrador judicial, seja como advogado de quem precise, não é, desse trabalho. Tem algum ponto de atenção específico que o senhor observa no plano? Como eu disse, que ele possa contemplar, em alguma medida, as condições de pagamento, que seja factível, fluxo, né? clareza, sobretudo, clareza, e as condições especiais, porque é possível estabelecer condições especiais para determinados grupos de credores que, por exemplo, se eu preciso comprar copos para vender no meu negócio, se o meu fornecedor de copos, para usar aqui a figura do copo SMR aqui, se eu preciso de copos e o meu fornecedor me corta o fornecimento, o giro da atividade, qual é a função da lei? Preservar a atividade empresária, geração de emprego, pagamento de tributos, girar a economia, manter esse giro da economia. Se o fornecedor de copos me corta o fornecimento e eu não tenho outros, meu negócio não segue. Sem dúvida. O processo de recuperação judicial se mostra inviável. Então, eu preciso preservar esse equilíbrio. Eventualmente, eu tenho que, para este credor, sob autorização da Assembleia Geral, sob fiscalização de todos os credores, dar uma condição diferenciada. Eu diria que é quase impossível dizer assim, no foco fundamental, mas o plano que há de ser conduzido por profissionais qualificados, que têm formação multidisciplinar, volto a dizer, saibam trabalhar isso de maneira a trazer para o processo algo inteligível, claro e que possa ser cumprido à frente. E aí é o fundamental de conseguir a aprovação nos critérios que a lei, que a jurisprudência fixou e que a lei estabelece especificamente. Perfeito. E com a sua experiência, qual que são os principais erros assim que você percebe, equívocos, principalmente, né, das empresas que entram em recuperação judicial para elas chegarem nesse ponto de fazer o pedido de recuperação? Isso é muito interessante. Essa pergunta sua merece 2 ou 3 diálogos de programas como esse aqui, né? Não exatamente por erros, mas das dificuldades que se impõem a quem? Veja, sem citar nomes, mas a falência... Vou falar um aqui, recuperação judicial. Imagine a complexidade de uma falência. Isso porque é público, eu posso dizer, e não atuo no caso. Mas imagine a complexidade de uma recuperação judicial de um grupo Odebrecht,
que à época foi divulgado como 90 bilhões de reais. Imagina a complexidade de uma recuperação judicial da Oi, e já foram duas. Imagina a recuperação judicial de uma gigante do tamanho da Gol e a outros, não é? Então, é preciso diminuir a margem de erros quanto ao que se leva ao Poder Judiciário como indispensável e aí no essencial da lei. Afastar erros é buscar cumprir o que prevê a lei, a um só tempo. Preservar a atividade empresária, preservar a geração, o giro da economia com o exercício daquela atividade e, ao mesmo tempo, o bom diálogo com os credores. E há muitos erros nessa questão da condução no diálogo com os credores. Esse é um ponto fundamental. É preciso dialogar equipes de advogados que acorrem ao processo, com o juízo, com o administrador e, sobretudo, com a outra parte, com as outras partes. Em regras, são muitas, não é? Em regras, há multiplicidade de credores. Então, o diálogo é sempre uma ferramenta fundamental. Não só o diálogo nas petições, não só o diálogo formal nos autos do processo, mas o diálogo da negociação. Do dia a dia, né? Ser transparente, explicar tudo o que está acontecendo dentro do processo. É preciso muita transpiração e muita inspiração para se chegar ao bom termo num processo dessa natureza. Sem dúvida. Muitas vezes a imagem do administrador judicial fica muito ligada ao processo burocrático ali. Quais aspectos do trabalho são, na verdade, cruciais para a reestruturação dessa empresa? Saber fazer a leitura correta, inclusive para levar ao processo, em regra, todo mês, nos relatórios que nós chamamos RMA, Relatórios Mensais de Atividade, saber fazer a leitura correta da situação da empresa, sem pintar cores diferentes da realidade e, sobretudo, sem pintar cores mais fortes ou mais suaves com relação àquela atividade, com relação às vicissitudes, com relação a todo o imbricar do processo. A situação de manutenção de empregos, a garantia do pagamento dos credores trabalhistas, que tem prioridade quanto a tempo, a garantia de cumprir as obrigações fixadas que estejam, inclusive, fora do plano, não é? Fora mesmo da recuperação judicial. E o administrador judicial, quando mantém um bom diálogo e um diálogo franco, diálogo aberto até, porque é um ônus público, é uma atividade, veja, quando designado por um juízo, eu sou obrigado a respeitar, a princípio, em primeiro lugar, o que está na lei. E depois o que vem, e quase sempre coincidem, o que vem do comando do juízo, não é? Porque se me excedo em alguma atividade, eu respondo civil e criminalmente. Não é? Então, o administrador tem que ter sempre esse papel. Como eu disse, se eu conduzo durante quase 13 horas, como fiz, um processo que é um processo aberto de negociação, transmitido para o Brasil inteiro, no caso a que me referi, uma Assembleia Geral híbrida, presencial, com muitas pessoas, com grandes escritórios, com grandes estruturas, debatendo. E, ao mesmo tempo, pessoas no Brasil inteiro, porque era uma empresa de perfil nacional. Ali, o administrador tem que exercer exatamente essa postura de saber ouvir a um e aos outros, fazendo as intervenções necessárias, fazendo os cortes necessários para, afinal, colher votos, ser um instrumento de coleta dos votos, transformar isso numa ata a mais transparente, a mais rigorosa e fidedigna possível. Tudo isso é tarefa bem intensa e, como disse, de que gosto muito. Eu volto a dizer, Stephanie, nessas 4 décadas de advocacia, além das minhas atividades, como eu falava aqui, da minha atividade político-classista na ordem, que sempre foi muito intensa, sempre foi muito... sem querer ser cabotino, mas assim, sempre muito vibrante no que faço, né? Tudo isso me ajuda nessa construção de diálogos. Eu gosto também por isso. Perfeito, perfeito. E como que é a relação com o juiz no dia a dia? Precisa ser a relação, em primeiro lugar, de confiança. O juízo que a mim designa, ele precisa ter confiança no meu trabalho. E eu preciso retribuir essa confiança. Como? Trabalhando aberto, claro, levando a sua excelência a quem me designa para ser o seu longa-mão no processo, as informações sempre com absoluta transparência,
assim para ele, ou ela naturalmente, e para terceiros, para credores, para os devedores ou para o devedor inclusive. Essa relação é uma relação cuja palavra fundamental é de confiança, ou as palavras fundamentais, confiança e transparência. É assim que a gente procura fazer. E qual é a materialização disso? É a entrega do trabalho. Esse relatório mensal, por exemplo, ele reflete isso. Se eu levo um relatório que o juiz consiga entender, que o juízo consiga compreender, entender o que está acontecendo e que isso retrate uma realidade fidedigna da empresa, eu estou já exercendo o meu papel e corrigindo eventuais equívocos que possam ser cometidos, porque, afinal de contas, todos nós somos humanos, não é? Mas nos é dado pouca margem de erro e a gente procura não errar. A gente precisa relembrar, né, que o processo de recuperação judicial ele visa realmente recuperar a empresa. Você trabalha nessa área, né, e você, além dessa sua atividade aqui, também muito interessante de debate, de matérias, desse diálogo assim, sabe como é isso, né? O processo de recuperação judicial só chega a bom termo, e a gente usa eventualmente uma expressão de que a recuperação judicial, quando não vier a ser bem conduzida, ela pode se transformar numa sala de falência, sala de espera da falência, o que é grave, né? Porque a falência é a morte da pessoa jurídica, em regra, né? Que também é um instituto importante. Sim, que também é um instituto importante. Porque, eventualmente, você liquida uma empresa que era inviável, que se mostrou inviável, cuja atividade se mostrou por N fatores, por N circunstâncias, se mostrou inviável, precisa ser liquidada para quê? Tirá-la do mercado, distribuir no sentido de liquidar os bens que ela eventualmente possua, e a atividade econômica é muito dinâmica, né? A atividade econômica, felizmente, no final de contas, vivemos num país em que a atividade econômica é livre, não é? Então, tudo isso faz parte deste cotidiano de convivência e de aprendizado. É muito desafiador viver esse momento de recuperação judicial. Indo para a vertente do RMA, quais são os principais indicadores assim para você entregar para o juiz uma análise ideal para que ele consiga visualizar aquela empresa, a saúde financeira dela e como ela vai performar ali nos próximos meses para conseguir assim entregar um plano, né? Porque tem aquele período inicial que é um período mais conturbado. A gente sabe que aquele período ali até a entrega do plano em si, onde fornecedor nenhum quer vender, fica naquela loucura. Como que é isso? Quais são os principais indicadores que precisam entregar para o juiz para que ele consiga visualizar tudo isso com clareza? Nós temos uma recuperação especificamente em que a gente atua, em que o nosso último relatório mensal tinha 291 folhas. Com riqueza de informações, claro que cada processo, cada caso com sua complexidade, né? Mas o juiz precisa ver, e a todos os interessados, não só o juízo, com clareza, quais são as atividades que a empresa está desenvolvendo para se soerguer, quais são os pontos fundamentais do seu plano de recuperação, qual é a reestruturação, dispensa de pessoal, adequação de sedes, contratação de novos profissionais com as qualidades e as qualificações necessárias para o momento de soerguimento, os números né? Os números fiscais, os números de caixa, o EBITDA da empresa, ou seja, o faturamento, como é que está a vida da empresa. Isso tudo precisa ser visto e o que é interessante, ser visto globalmente. Uma visão ampla e o que a gente procura fazer sempre. A gente traz um histórico do processo, uma linha do tempo do processo, desde o dia que impetrada a recuperação judicial até o último dia anterior à apresentação do nosso relatório. A gente sempre faz um histórico detalhado, um resumo das decisões e dos atos processuais todos praticados, para ir construindo um histórico. Qual é a estrutura da empresa e, afinal, quais são os números que ela apresenta hoje? Veja, se a empresa vem, ou as empresas vêm em grupo econômico, e é muito comum, vem ao Poder Judiciário e diz, olha, eu preciso me socorrer desse instituto legal, legítimo, para soerguer e manter em funcionamento o meu negócio. As minhas condições são essas, a minha perspectiva é essa. Eu vendo copos. E, de repente, eu não tenho nenhum copo anunciado vendido. Então, sinal de que não vai bem. Ao administrador judicial compete, e cabe, mais do que compete, cabe, mostrar que ali pode estar havendo um descompasso. Chamar a empresa
e há instrumentos legais, instrumentos formais para isso. Escuta, me explique, antes que eu vá ao juízo e o mostre, e aos credores naturalmente, por que não está vendendo copos? Qual é a atividade que você está praticando hoje? Se você tem como atividade fim vender copos e não está vendendo copos, seu negócio não está girando. Mas pode ter havido uma readequação na atividade, entendeu? Tudo Buscando isso. novas oportunidades, margem. Claro, claro. E a dinâmica do mercado, né? O chamado mercado, essa figura assim tão complexa que é o mercado, a dinâmica é muito intensa. E ela é cotidiana, né? O tempo hoje é algo que nos impulsiona, não é? As coisas acontecem muito rapidamente, muito rapidamente. Então, a recuperação judicial exige ações rápidas. Sim. Exige ações cotidianamente imediatas. Quem trabalha nesses processos tem que ter estrutura para todos os dias, seja na condição de advogado de recuperandas, seja na condição de administrador judicial ou em qualquer dos polos, como quase todo processo. Se eu estou num processo de sucessão, se eu estou num processo de uma discussão de família ou uma discussão societária, independente de recuperação judicial, uma discussão societária, eu tenho que estar atento à dinâmica do processo, né? E ainda mais, veja, eu falando de novo de tempo, né? Com tanto tempo, como disse, quase 4 décadas, eu vivi um tempo em que, para tomar conhecimento sobre uma decisão do Tribunal de Justiça, eu esperava 6 meses. A decisão já proferida, mas ela, para ser publicada, levava 4, 5, 6 meses. Eu vivi isso. Eu vi esse tempo. Para tomar conhecimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, eram 6 meses para ter acesso ao acórdão. Hoje eu ligo aqui a TV Justiça, ou qualquer cidadão, não é? É muito comum hoje a pessoa mais simples, uma pessoa que trabalha em casa, de repente falar: doutor, o que o senhor achou? Uma pessoa muito simples que trabalha comigo, e acontece isso ainda mais hoje, que, né, nós tínhamos antigamente 100 milhões de técnicos de futebol. Hoje nós temos 220 milhões de comentaristas de decisões do Poder Judiciário. Moça que trabalha comigo chega: doutor, o que o senhor achou da decisão do ministro fulano de tal do Supremo Tribunal Federal? Né? E essa dinâmica a gente tem que trazer para o processo, porque é isso tudo muito rápido. Eu esperava meses para ver publicado uma decisão judicial. Hoje isso acontece no Tribunal de Goiás, você que atua nisso, né? Nisso. Alguns tribunais não são assim, mas aqui você impetra um recurso. Daqui a 2 segundos, 2 minutos, você já sabe qual é o perfil do julgador. E também isso é importante, entender o perfil do julgador, tudo no bom sentido, tudo republicanamente falando. Qual é a cabeça desse juiz, dessa juíza, desse desembargador, dessa desembargadora, desse ministro, dessa ministra, quanto a esta matéria? Isso é possível fazer, né? Ainda mais em tempos de inteligência artificial. Puxando para essa situação, Goiás não tem nenhum tribunal especializado em recuperação judicial. Isso traz algum ônus? Seria melhor se tivesse? Quais seriam os benefícios se a gente tivesse? Eu acho que a economia goiana, e sobretudo a economia goianiense e do entorno, merece a economia goiana merece uma Câmara especializada, eu não tenho dúvida disso. Não só em recuperação judicial, mas no direito empresarial, direito falimentar, empresarial, direito comercial, para ficar numa linguagem mais antiga, acho que merece. E esse é um debate que está sempre posto. Eu me lembro que o ex-presidente Carlos França trouxe há pouco tempo esse debate e ele acabou se esfriando um pouco no tribunal, isso no tribunal. E uma vara especializada na região. Goiânia, particularmente, eu acho que merece sim. Acho que há demanda e é importante isso. Para quê? Assim como temos juízos de sucessão, juízos de inventário, sucessão, juízos de família, juízos na área de processos fazenda pública municipal e estadual, ou seja, a especialização. Muitos tribunais, e o CNJ até recomenda que assim se faça. Mas aqui ainda não se implantou. São Paulo já tem a vara especializada. São Paulo tem muito, né? Tem muitas, né? São Paulo tem, e outros grandes estados. A maioria dos estados hoje, eu diria, talvez, posso me equivocar aqui, mas se não a maioria, grande parte dos estados já o tem. Goiás vai chegar lá, eu acho, vai chegar. Nós temos hoje um tribunal que até muito pouco tempo, veja, quando eu comecei a advogar lá tinha 11 desembargadores. Até há pouco tempo, 36. Hoje já são 78 desembargadores,
desembargadores titulares, vamos chamar assim, e mais 25 juízes substitutos em segundo grau, que são quase desembargadores. A gente usa até a figura de linguagem assim pejorativa, mas de brincadeira, que são os pinguins, né? Que são os juízes de segundo grau. Então são mais de 100 julgadores no segundo grau. Imagina, tem cabeças de todos os jeitos, tem entendimentos para ainda mais o direito. Interpretações diversas. Né? E o direito admite interpretação, não é? Afinal de contas, nós estamos a falar em ciência exata, não é? Uhum. Uma das coisas que mais me preocupam hoje em dia é algumas empresas se preocupam muito com o plano de recuperação judicial, mas não efetivamente com a recuperação em si. Nós, como assessoria, vivenciamos muito empresas que chamam e falam: não, eu queria só que você fizesse o plano. Só que o problema que ocorreu essa situação foi a gestão, basicamente. A falta de gestão, alguns problemas ali, muitas vezes por empresas familiares, algumas disputas societárias que levaram a empresa até essa situação. E isso tem preocupado. Eu associo muito a recuperação judicial e o processo de internalização da gestão ali como uma reeducação alimentar, digamos assim. Você precisa ser reeducado, seus hábitos precisam mudar, né? E esse processo te ajuda a te colocar numa realidade diferente, né? Como empresário, e te auxiliar nesse processo para aprender a gerir seu negócio de uma forma diferente, com uma visão mais ampla, com um detalhe um pouco maior, e a presença de uma equipe, de pessoas para te auxiliar nesse processo, um bom corpo de advogados, né? Uma boa assessoria que te ajude na gestão é extremamente relevante para... Eu diria que eu resumo: você jovem, mais experiente, sabe do que está dizendo, sabe do que faz. Veja, preciso olhar para trás. O que me trouxe a essa situação de descompasso, de desequilíbrio, a ponto de que eu tenha que ir ao Poder Judiciário, ou seja, abrir a minha caixa, abrir a minha guarda, porque a empresa pode passar por uma dificuldade e isso fica, desde que não vá a uma recuperação judicial, fica circunscrito ali ao interno e a poucas pessoas. Sim. Quando você vai ao Poder Judiciário, o processo, em regra, ele é aberto. Em alguns casos, sob sigilo num primeiríssimo momento, né, uma manobra, uma providência, manobra que talvez seja pejorativo dizer, mas uma providência de se requerer sigilo num primeiro momento, mas os juízes, em regra, quando deferem o processamento, que é o ato que permite que a recuperação judicial tramite, abrem a guarda. Então, quando você vai ao Poder Judiciário, e isso fica aí aberto, os processos hoje são públicos, a consulta toda. Isso é uma outra realidade, que num tempo que vivi, o sujeito, para ter conhecimento da informação do processo, ele tinha que vir a mim. Hoje, às vezes, o cliente tem só um processo, ele liga para mim, tomou conhecimento antes de mim, que tem lá um movimento importante no processo. Isso não é raro acontecer. Mas no processo de recuperação judicial, volto a dizer na leitura que você fez, é preciso olhar para trás. O que me trouxe a esse cenário de dificuldades, que me impõe a abrir a minha realidade, a minha situação atual para o mundo, e como caminhar. Como caminhar e onde quero e como devo chegar. Quem não tiver essa perspectiva e não estiver bem assessorado, bem orientado, de novo, desculpe pela repetição, de forma multidisciplinar, seguramente não se dá bem. Seguramente vai ter dificuldade. Seguramente não vai chegar ao porto seguro, que é passar pelo processo, ver aprovado pelos credores o plano que apresente. A elaboração do plano não é algo frio, formal apenas. É um documento técnico, um documento importante, mas que não é preciso contar a história do que aconteceu, mostrar ali a sua vontade de se reerguer e de continuar. E tem muitas empresas, tem muitos grupos econômicos, tem muitos produtores rurais, tem muitas pessoas que passam pela dificuldade. Isso é próprio da economia, próprio do capitalismo. Passam por dificuldade, mas desde que lhe seja permitido continuar exercendo, superadas as dificuldades, manter as atividades. Aí, de novo, olhar atrás, corrigir os erros que ali foram cometidos, os erros a que fui submetido por N situações, por muitas situações, e como caminhar para ver um plano aprovado pelos credores, em primeiro lugar por eles, ou quem sabe até homologado, independente de uma Assembleia Geral, apresentar ao juízo, acolhido por todos os credores, e ver o juízo
onde corre o processo, homologar aquele plano sem grandes conflitos, sem ter que levar ao Tribunal de Justiça ou eventualmente até ao STJ para rever ou para confirmar essa decisão. Não se faz isso assim com simplicidade, não se faz isso sem se queira e sem que se esteja efetivamente preparado. Cada caminhada precisa de seus passos e cada passo tem que estar suportado pelo planejamento e pelo equilíbrio. As mudanças recentes na legislação refletiram alguma coisa para o administrador judicial? Eu digo que elas vêm contemplar essas mudanças interessantes, e também boa essa sua pergunta, elas vêm contemplar o que a prática cotidiana dos processos já indicava, não é? Por exemplo, admitir a recuperação judicial expressamente, a recuperação judicial do produtor rural, não é? E tudo isso faz Ela já era aceita previamente, né? Mas não tinha... Não estava previsto na lei. Vem. Quanto ao papel do administrador judicial, os tribunais vinham também entendendo, conformando quais são as funções do administrador. Quando eu digo suspendi no curso da Assembleia Geral, uma Assembleia ampla, de 13 horas, suspendi para que os credores, devedora e credores se alinhassem, discutissem, conversassem. Isso é um aprimorar da atividade do administrador judicial. Então, eu acho que a legislação vem evoluindo. Embora com dificuldades, porque, veja, não é? E esse é um problema sério nas recuperações judiciais, que grande parte dos créditos, sobretudo de natureza financeira, natureza bancária, não estão submetidos à recuperação judicial. Os débitos para com as fazendas públicas, para com os municípios, estados e União, não estão submetidos à recuperação judicial. Olha, pensa bem. Quem está com dificuldade financeira e não tem a obrigação para com instituições financeiras e quase sempre com garantias, por exemplo, com alienação fiduciária, ou não tenha impostos, tributos atrasados, não é? E esse é um debate que também está sempre posto numa eventual reforma. Isso vai e vem. Aí o Congresso Nacional funciona como queda de braço, né? Como puxa, encolhe, cabo de guerra, vamos pensar assim. Eu, como disse, vivi lá numa atividade consultiva durante 4 anos, o conselho que lá presidi, e vi muito isso, não nessa área de recuperação judicial. E vemos isso na imprensa cotidianamente, não precisa nem de estar lá dentro. A imprensa nos traz hoje aqui até essa oportunidade de ficarmos debatendo um assunto tão árido, né? É um assunto árido, é um assunto, para algumas pessoas, indigesto, Sim. mas é um assunto que está posto, que está aí, e é possível. Não sei se a gente consegue converter isso aqui num papo que possa vir a ser agradável para alguém, ou pelo menos compreensível, né? Não, sem dúvida, traz muita clareza. Agora, puxando o gancho do que o senhor acabou de falar, qual conselho o senhor daria para o empresário que está nesse momento em dificuldade e está começando a pensar em solicitar a recuperação judicial? Que se cerque de profissionais qualificados, profissionais que tenham condições de orientá-lo, que sejam naturalmente, e volto àquela expressão também que usei há pouco, da sua confiança. Confiança também, nesse particular, é absolutamente indispensável, fundamental. E que o façam a tempo e a hora. Porque, como o tempo hoje nos trai, porque parece mais rápido o tempo da internet, o tempo das informações, a informação instantânea, não é? A dificuldade que nem vou dizer antigamente, até há muito pouco tempo, das empresas, elas demoravam a chegar a terceiros, a credores, enfim, a devedores, a credores, a instituições, chega muito rápido hoje, não é? A situação das pessoas perante os bancos hoje, ela é transparente. Todos os bancos, se eu tenho conta no banco X, o banco Y não sabe se eu sou ali devedor ou credor, tenho lá. Os bancos Cada sabem. dia que passa, né, vai afunilando. É tudo muito, né? A tecnologia vai... As informações estão hoje totalmente abertas, ou quase todas e quase sempre, né? Então é preciso ter, volto a dizer, rapidez na tomada de decisões, foco na tomada de decisões e confiança e segurança a quem vai orientar. Não é? É sempre isso, como em qualquer atividade. Não tem novidade aqui. Não tem novidade. A novidade é lá na hora de conduzir o processo, é na criatividade.
saber gerir seu negócio. Isso vale para o futebol, isso vale para minha relação na família, isso vale para minha relação no meu trabalho. As relações hoje são, sim, são muito dinâmicas, né? As relações hoje são muito intensas, muito intensas. E as relações comerciais não são diferentes, até ao contrário, são talvez até mais intensas. Partindo para o final agora, né? Eu acredito que esse papo foi engrandecedor para todo mundo. Muito obrigado. Mas partindo para o final, a gente tem algumas perguntinhas rápidas que a gente gosta de fazer, mais para as pessoas te conhecerem também. Primeiro, um hábito que você não abre mão no dia a dia. Da minha convivência com a família, né? Eu tenho 40 anos quase de casado com uma mulher que é a minha inspiradora, Simone. Tenho 3 filhos, um neto, genro, nora, e não abro mão da minha convivência com a família. Eu procuro sempre equilibrar muito. Eu trabalho muito e até brinco sempre que, apesar do sobrenome cansado, e talvez por isso, né, eu continue numa atividade profissional, atividade muito intensa. Trabalho todos os dias, muito. E às vezes até fim de semana. Mas não abro mão da minha convivência com a minha família, de estarmos juntos, de nos confraternizarmos. Isso para mim é fundamental. E eu procuro levar um pouco disso para o meu ambiente de trabalho, não é? Eu procuro levar um pouco isso para o meu ambiente de trabalho, algo que eu também não abro mão é da boa convivência com meus colegas, que são uma família também. Sim. Porque, afinal de contas, eu passo mais tempo com meus colegas de escritório do que com meus filhos, né? Mas, então, eu acho que isso é fundamental para nós, é não abrir mão da boa convivência, até porque eu tenho que deixar lá no escritório, embora eu leve trabalho para casa com muita frequência, mas as angústias, o eventual mal-querer, eventual peso, eu tenho que deixar no ambiente de trabalho para não levar. E também isso eu procuro transmitir sempre às pessoas que convivem comigo. Fazer leve, né? Para que no final do dia eu não esteja assim cansado com esse. Ou no final da semana, mas não abro mão disso, dessa boa convivência nas famílias. Família, né? Família física, biológica e na minha família profissional. Perfeito. Um conselho que o senhor daria para quem está começando agora? Olha, veja, eu quando fiz Direito na Universidade Federal de Goiás, eu não tive ninguém na minha família que tivesse ligação com o mundo do direito. Não tive ninguém para abrir essa picada, esse caminho para mim. Eu fixei um foco na minha já ainda estudante, eu falava assim, eu gostaria muito de ter... eu fui presidente do centro acadêmico, fiz política estudantil logo desde a primeira semana na faculdade. Aí eu vendo aqueles professores, e depois fui estagiário de um deles, de quem depois eu fui colega no conselho da OAB, eu presidente e ele conselheiro da ordem. Eu dizia assim, olha, eu vejo esses senhores, né, assim... tão preparados, enfim. Eu gostaria muito de ter um escritório de advocacia que fosse meu e que eu gostaria muito de ser conselheiro da OAB e queria ser professor da Universidade Federal. Eu consegui constituir um escritório com colegas, naturalmente, nada sozinho, eu tenho uma estrutura com ótimos colegas. Consegui ser conselheiro da OAB e até presidente da Ordem em Goiás e conselheiro federal. Não fui professora na Universidade Católica, não fui na Federal. Essa parte do sonho eu deixei porque as outras atividades me absorveram. Eu digo que foco. No fixar um caminho, foco, e estudar, se preparar. E se abrir. O advogado hoje, ainda mais hoje, não é? Ainda mais hoje com essa comunicação. Quadrado. Imagine que eu tinha lá um fichário onde eu tinha que acompanhar o andamento do processo, anotar lápis, apagar, erro-ex. A maioria de vocês jovens sequer sabem, né? Se não por curiosidade, o que é um erro-ex, eu imagino. Eu conheço. Claro. Mas imagina, escrever petição, né? Foco e constante aprendizado. E é muito melhor, muito fácil hoje, né? E está entre nós, não vou dizer que está chegando, mas já está entre nós uma ferramenta como o WhatsApp, que é maravilhoso, mas é diabólico, não é? O telefone celular é maravilhoso, é fantástico, é excepcional, mas pode se transformar em uma ferramenta diabólica. Eu falava isso para o meu neto outro dia, porque se ficar submetido, meu neto, que tem 9 anos de idade, ficar só nisso, ele sai da maravilha para o diabo, né? Para o horrível. Então, a ferramenta que está aí já, inteligência artificial, ainda agora, no fim de semana, um jovem, porque encontrei casualmente num lugar, falando, agora eu sento a petição. Não pode, petição pronta pela IA.
É uma ferramenta que não pode ser, por nenhum de nós, desconsiderada. É uma ferramenta que não é de amanhã, é de hoje, já está aí. Mas cuidado. Cuidado. Sem dúvida. Cuidado. A advocacia ainda é... Casos, né? Chegaram alguns casos até a público, né? Um deles foi de uma grande empresa de consultoria, que não vou nem mencionar o nome, que fez um trabalho ali para um governo e foi com inteligência artificial. Às vezes ela gera alguma informação errada, porque ela foi feita inicialmente, a que a gente usa, né, que é para uso doméstico, ela foi feita para te agradar. Então, se ela não encontrar uma vertente, ela vai criar essa vertente até a gente chegar. Eu digo sempre, muito cuidado com essa ferramenta. Como toda ferramenta, se você usar uma chave de fenda errada, ela vai te machucar a mão. Sem dúvida. Qualquer ferramenta, para ficar numa referência grosseira aqui, um alicate, se você usar errado, vai te machucar, enfim, você pode submeter a um acidente. Como toda ferramenta, a inteligência artificial ela é fundamental, ainda para quem está chegando, mas é preciso estudar. Nosso escritório procura fazer um tipo de advocacia assim, ainda um pouco artesanal, ou significativamente artesanal, mas olhando nas pessoas que vão nos consultar. Essas ferramentas também para apoiar, né? As reuniões por vídeo, elas são magníficas, né? Isto é, se é que se pode dizer que a pandemia tem nos deixado alguma coisa positiva, não é? Se pode ser. Foi a criação de reuniões por vídeo, por exemplo, esses instrumentos que temos hoje aqui mesmo, isso que estamos a fazer. A adaptação das pessoas, né? Porque a gente não convivia com isso, não tinha ainda essa cultura. Mas eu gosto muito ainda do atendimento aqui presencial, de pegar a mão, de olhar na pessoa, de sentir a angústia. Então, essas pessoas, os colegas que estão chegando, e tem colegas, escritórios, grandes escritórios, que eu fico vendo, né? Eu, como disse, com 40 anos de atividade profissional, de advocacia, eu percorri o estado de Goiás inteiro, os 246 municípios de Goiás, eu fiz campanha na OAB. Foram 7 campanhas, foram 21 anos fazendo campanha. É claro que depois de algum tempo diminui muito essas atividades, quase. Não vou dizer que zerei, porque ainda faço alguma atividade assim. Mas eu digo sempre isso. É preciso ainda essa sinergia, né? essa empatia, essa compreensão do pessoal. Tem alguma frase que te inspira? Não sei, frase exatamente não. O que me inspira é a beleza do direito. A beleza do direito e a beleza a partir da construção, da evolução, não é? Nós falávamos de recuperação judicial. A evolução desde lá da concordata, no Instituto Retrógrado, mas que serviu durante tantos anos. A frase com que eu me movo todos os dias é a seguinte: vá em frente, coragem, porque tem muitas soluções, ainda que as dificuldades que se lhe apresentem sejam grandiosas. Vá em frente e acredite. Acredite em você e acredite em quem está contigo. Eu sempre me conduzo assim e saio de casa todos os dias com essa disposição, pensando assim: vou em frente. Tenho ali algumas pedras no caminho, mas a elas eu vou vencer. E qual foi a maior lição que o mercado te ensinou? Eu diria que me ensina todos os dias a ter responsabilidade, né? A ter atenção no que faço. Um pequeno desvio, deslize, descuido que eu tenha na minha atividade, eu posso colocar uma geração empresária em risco, uma empresa em risco, uma sucessão familiar em risco. E, sobretudo, a gente trabalha muito com foco na solução. E o que a gente busca fundamentalmente na nossa cultura do escritório? Conciliar solução com a transparência, né? Acolhendo as pessoas. Eu não deixo de querer acolher as pessoas, isso é fundamental. Quem vai me consultar precisa se sentir acolhido. Quem vai se entrevistar comigo está quase sempre levando uma angústia, ainda que seja na condição de adverso. Eu tenho clientes que já foram adversos. Meus adversos já foram, não vou dizer adversários, mas adversos mesmo. Acolher, eu tenho muito esse perfil e procuro transmitir aos meus colegas. É assim que nós nos conduzimos. Acolhimento e compreensão quanto à angústia do momento, quanto ao que naquele instante a pessoa sente numa relação familiar, numa relação societária, numa relação de endividamento,
para ficar né, nas áreas fundamentais, família e sucessões, recuperação judicial, conflitos societários, eu preciso entender aquilo. E, eventualmente, até entender bem a angústia do adverso. Porque assim eu trago a solução, procuro trazer a solução para cima da mesa. É muito ruim ter processo no judiciário. É ruim um advogado como eu, com 40 anos, falar isso. Para as pessoas em geral, é ruim se socorrer do Poder Judiciário. Precisar de se socorrer ou de se defender perante o Poder Judiciário. Sim. Então, nós, advogados, temos, e hoje até a previsão no Código de Processo Civil, por exemplo, que a conciliação é uma obrigação de todos nós. E nós trabalhamos muito com esse foco. Foco de solução. E não de aumentar problemas, de turbinar, de superlativizar os problemas. Quando eu consigo fazer isso, eu vou para casa com muita satisfação. Além da alegria que eu tenho de todos os dias estar na minha casa, claro. Tem algum sonho não realizado ainda? Veja, eu me sinto... Eu sou um homem de 65 anos de idade com 4 décadas de exercício da advocacia. Já fiz muitas, já fiz muito, já andei muito, mas ainda tem muitas coisas a realizar. Meu sonho é ver o Brasil crescendo bem e essas dificuldades que são circunstanciais e que sempre existiram, tá? Na década de 80, quando eu comecei, concordata, falência, já existia. Conflitos societários, conflitos familiares, conflitos sucessórios. É ver uma sociedade harmoniosa, é ver uma sociedade pacífica. Nós vivemos uma sociedade, e aí, de novo, essas ferramentas maravilhosas, mas diabólicas. E esse diabólico é algo que me angustia, às vezes, né? Ver hoje as pessoas em conflitos, né? Nós vemos isso, alguns conflitos que surgem a partir da rede social, que é um instrumento que há de nos aproximar, mas hoje... opiniões, né? Mas hoje afasta muito, afasta muitas pessoas. Isso é algo que me entristece. E eu procuro transmitir, como disse, falava meu neto outro dia. Olha, o excesso no uso desse aparelho que está à sua mão, de um iPad, ele não tem celular ainda, de um iPad, ele é lindo para você... para conhecimento, para o seu crescimento, mas ele pode ser também uma ferramenta que vai te atrapalhar de crescer. É claro que eu tenho que saber falar isso com uma criança de 9 anos. Sim. E procuro tentar saber. Até porque eu também tenho as minhas angústias, como todos nós, né? Mas vamos acreditar sempre. Eu sou sempre muito otimista, inclusive para usar essas ferramentas. Sou sempre muito otimista e transmito isso aos meus colegas. Tá bom, nós estamos aqui, vamos pensar em evoluir. Às vezes alguma resistência... Mas eu gosto disso, gosto de pensar à frente. E, de novo, se eu transmito a quem me consulte, quem me vá ouvir como profissional, e o advogado precisa ser um pouco confidente, quase um padre, psicólogo, né? Um pouco médico, professor e muito, muito advogado. Condensar tudo isso no sentido de humanizar a advocacia. Isso a gente não abre mão de fazer no meu escritório, que é ter uma advocacia humanizada, uma advocacia acolhedora, para acalmar o coração de quem nos consulte, ainda mostrando as dificuldades que, quando se bate às portas do Poder Judiciário, em qualquer dos polos da relação processual, se vai enfrentar. Tem uma pessoa que te inspira? Me inspira minha esposa. A Simone, ela é para mim a minha fonte de inspiração, de equilíbrio, de segurança, não é? Claro, eu gosto muito de leitura, gosto muito de estudar, mas estou falando da vida aqui, do cotidiano. E a gente, graças a Deus, tem uma inspiração de mão dupla. Isso é algo fundamental para mim, porque isso repercute para mim no meu cotidiano, me dá tranquilidade de poder fazer, como eu disse, tantos anos de atividades na ordem, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Congresso Nacional, no conselho que presidi, uma base forte. No escritório. E então essa é a minha grande inspiração. Eu podia citar nomes de autores, mas eu sinto esta minha grande inspiração. Mas precisa ter uma base forte, né? Para conseguir desenvolver tudo que o senhor desenvolveu, precisa ter em casa uma pessoa que vai criar os seus filhos, que vai cuidar da sua família de forma adequada. E que é profissional, ela é jornalista e advogada. Legal, legal. E o que te motiva todos os dias?
O que motiva todos os dias é o exercício da advocacia. Os desafios que eu tenho todos os dias, quando eu tenho uma questão nova, e cada processo, às vezes um processo hoje, ainda há pouco falávamos no escritório sobre um processo, deve ter, não é tão antigo, mas tem 3, 4 anos, a cada dia aquele processo se apresenta com um desafio. Isso me motiva. Isso me motiva a ir para o escritório, buscar a solução, e ainda hoje falava com um constituinte que está com um problema o angustiando muito, e tive hoje um movimento muito positivo no encontrar a solução que ele precisa. Eu falava, ele falou, doutor, o senhor não sabe a alegria que o senhor me dá com essa ligação. Isso é um motivador fundamental. Isso é um motivador. Como eu disse, essa humanização que a gente procura fazer com quem me procura, olha, eu estou angustiado porque estou com um contexto de endividamento, porque com um conflito entre irmãos, olha que coisa mais triste, conflito entre irmãos para divisão de um patrimônio. Se eu consigo servir, mais uma vez usando uma expressão que já usei aqui hoje, como algodão entre cristais, como alguém que contém e coloque um pouco de solução nesses conflitos, nesses atritos, eu me sinto motivado. Como eu vejo isso todos os dias, e eu me conduzo assim todos os dias, não é? Isso me motiva. Isso é o móvel. Doutor Miguel, trouxe um presente para você aqui. Quero Muito te obrigado. agradecer. Obrigado. Por essa... Posso abrir para ver? Pode. Deve, é uma collab. Ah, que ótimo, que legal. Fico super feliz pelo carinho. E dizer para você que você perguntou de coisas que eu gosto. Há quem diga lá no escritório que eu não posso ver um microfone. Né? Quem fez política classista, quem faz política classista há tantos anos, quem faz sustentação oral no tribunal como eu, tem que não sei se sei, mas gostar de fazer. Eu gosto muito desse tipo de bate-papo, gosto muito dessa interação. Lamento não ter tempo para fazer mais. Gosto. Obrigado pelo carinho, pelo convite e ainda mais pelo presente, pela oportunidade que você me dá aqui, Stephanie, de estar nesse programa. Não, mas sem dúvida, no podcast. Estou à disposição. Outros convites, sim, né, para falar sobre outros temas. Sim, vamos. A gente, se não tiver um tema, a gente inventa, não é? A gente inventa um tema, vamos falar sobre futebol, sobre a vida, sobre livros, sobre cinema, sobre coisas boas que a vida nos impõe. Futebol não tem sido um tema bom para mim, ainda mais. Torce para quem? Palmeiras? Eu torço pro Goiás. Goiás. É possível saber que o meu momento não é dos melhores. Já foi até muito poucos dias, mas também isso faz parte das nuances da vida. Mas eu estou dizendo isso só como uma brincadeira, claro, a gente pode falar sobre outros assuntos sem serem tão áridos quanto recuperação judicial, administração judicial, enfim, o exercício da advocacia, que procuro fazer leve. Muito obrigada, viu, pela presença. Obrigado eu. Obrigada por ter disponibilizado seu tempo, né, que a gente sabe que é escasso. Eu não diria que escasso, é intenso. Intenso. É intenso. E não é cansativo. Para quem ama, nunca é, né? Não. Para quem ama o que faz. O não é cansativo aqui é pelo cansado. Sim. E para você que achou que não teria um presente, eu vou deixar para você aí embaixo um link do nosso e-book para que você tenha mais conhecimento, traga mais conhecimento para sua empresa. E eu quero te agradecer também por participar até o final e te dizer que nós estaremos aqui para o próximo podcast trazendo mais conhecimento para você que é empresário, empreendedor ou entusiasta do empreendedorismo. Até a próxima!